Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas também, né? A gente aqui apresentando mais um episódio do podcast 081. Nesse episódio nós vamos falar sobre os desafios da geração Z no mercado de trabalho, inteligência emocional, tudo o que fala sobre essa geração tão atual que nós convivemos, né? Nós somos da geração Z. Eu sou Romildo Lacerda, eu faço jornalismo aqui na UniFG e hoje nós vamos conversar com Mariana Pontual, ela que é especialista em autoconhecimento e carreira aqui na UniFG, docente universitária aqui na UniFG, consultora de RH, para ter esse papo com a gente sobre a geração Z. Mari, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente. Pode se apresentar um pouquinho, fala um pouco da tua carreira aqui no âmbito universitário, da tua profissão, já para a gente começar situando sobre o nosso episódio. Muito bom. Bom dia, gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né, por estar aqui, tendo um papo tão importante como esse, né, como vocês até falaram assim, nós somos essa geração, né, então, eu não, vocês são, e é muito importante, que bom que a gente tem um espaço como esse para ter esse tipo de diálogo, né. Um pouquinho sobre mim, né, sou professora daqui da UniFG, já tem 5 anos, sou dos cursos da área de gestão e negócios, todas os 6 voltadas para pessoas e comportamento, basicamente são aí do meu escopo, né, dentro aí da minha expertise. Minha formação é em gestão de recursos humanos, né, sou formada em RH, especialista em psicologia organizacional e gestão de pessoas por competências. E sou estudante de psicologia aqui também na UniFG, tem esse detalhe. Estou quase concluindo o curso e estou no 8º período, né, em andamento, mas gosto muito de conversar sobre esse tipo de assunto, né, tento me comunicar sempre porque a maioria dos estudantes estão dentro dessa geração, então é muito bom, que bom que vocês trouxeram uma pauta como essa, porque realmente é muito importante, muito relevante e para minha carreira vai ser muito importante também estar aqui com vocês, então muito obrigada. É isso, nós te agradecemos. Para começar, pessoal, a gente pede para que vocês se inscrevam aqui no canal, aqui no YouTube do podcast 081, para que vocês fiquem por dentro de tudo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque sempre quando tiver episódio novo, vocês vão estar acompanhando, vão estar curtindo aqui o nosso trabalho. Nesse vídeo, pode deixar o like, aperta aí no gostei, compartilha para todo mundo ficar sabendo desse episódio maravilhoso. Então compartilha, manda no grupo dos amigos, da família, sai aí soltando o link. E segue as nossas redes sociais, tá? Projeto 081 no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, também que lá a gente sempre está movimentando os conteúdos para vocês ficarem sabendo as próximas pautas, quando vai ter os próximos episódios também. E você pode ouvir, você pode assistir o nosso podcast, não só no YouTube, como em várias outras plataformas, o Deezer, Spotify, nós estamos em todas, só é procurar Projeto 081 que vocês vão acompanhar. Junto comigo, junto aqui com a Mari, podemos chamar assim, né? Por favor. Tem aqui a Enia, também o João Pedro, nossos colegas que também vão estar nesse episódio. Vocês podem se apresentar? Claro. Oi, gente. Meu nome é Enia Cristina, sou estudante do 1º período de Publicidade e Propaganda aqui na UniFG. E a gente vai já iniciar essa conversa muito legal. Seja bem-vinda, Mari, mais uma vez. Pedro, fica à vontade. Olá, gente, eu me chamo Pedro, sou estudante de jornalismo do 1º período aqui na UniFG e eu estou muito animado com essa entrevista com a Mari porque é um assunto que diz respeito a nós que somos da geração Z, então vai ser uma conversa bem legal. É isso, então vamos começar. A gente separou aqui algumas perguntas, mas a gente vai conversando, vai fazendo esse bate-papo bem legal. Tá. E a primeira é já para a gente começar a entender realmente sobre essa geração, né? A geração Z, que é a geração atual, e os desafios que esse pessoal, a gente enfrenta, primeiro, nos dias atuais mesmo, no nosso social, na nossa vida, os desafios que são impostos para a gente, para essa geração. E depois sobre o mercado de trabalho, porque é um pessoal muito jovem, né? Somos jovens adultos, estamos iniciando, né, essa carreira, então tem muita de preocupação de como iniciar, de como a gente vai se desenvolver e se inserir no mercado de trabalho. Então, primeiro, quais são os desafios que a gente encontra nessa mudança da fase da adolescência para essa fase jovem, na nossa geração? Bom, é engraçado que não é de hoje que fala, né, da geração Z. Na verdade, ela está sendo o assunto do momento por conta, inclusive, dos desafios que tem vivenciado dentro desse mercado de trabalho.
Não por acaso, eu assinava na época uma revista chamada Você RH. E essa revista fez um dossiê sobre a geração Z. Só que isso foi lá no ano de 2020. Então, falando em 2020, quais eram as perspectivas das empresas de receber esse jovem no mercado de trabalho? A geração Z, ela entra aí, a faixa etária, né, de pessoas entre 14 e 29 anos, né, são os nascidos aí entre 95 e 2010. Essa é a atual geração Z, que, como você falou, está atualmente no mercado de trabalho. Lá no início, lá atrás, em 2020, justamente estavam começando, né, passando aí dessa transição da adolescência para a fase adulta. E as perspectivas das empresas eram as melhores, né? De que ia ser um jovem que preza muito mais pelos valores da organização, né? Que tem características muito mais voltadas para um propósito em si do que para o ganho financeiro, né? Que é típico da minha geração, que é uma antes, que é a geração Y ou os millennials, né? Que a gente nasceu aí nessa transição da internet. E a gente tem algumas diferenças, a gente pode ir batendo um papo sobre isso. Mas as expectativas das empresas naquela época, então, 2020, eram as melhores. Mas aí veio a pandemia, né? Veio aí. E com isso vieram algumas características que talvez não saiu conforme o esperado para essa geração. E para eu não ser cancelada pela geração, eu trouxe uma pesquisinha, né? Um dado, na verdade, que foi muito interessante. Desde que surgiu o convite para vir para cá conversar com vocês, eu tenho lido bastante sobre, né, o assunto e tudo mais. E aí saiu uma notícia no Diário, falando, uma pesquisa, na verdade, que foi feita. E eu vou ler rapidamente, só para a gente contextualizar, porque fala desses desafios, né, de um perfil profissional que as empresas não estão muito preparadas também, né? Tem os dois lados, na verdade. É verdade. Então, vamos lá. Diz assim, né? Uma pesquisa realizada em janeiro, né? Então, uma pesquisa bem recente, constatou que 31% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos em vez da geração Z. E aí ele explica por quê. O problema começa durante o recrutamento. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, 58%. São dados, tá, gente? Não sou eu que estou falando, foi a pesquisa. Não fazem contato visual. 57% dos recrutadores perceberam isso nessa geração. Tem exigências salariais irracionais, 42%. Não se comunicam bem, 39%. Não parecem muito interessados ou engajados, 33%. E uma vez contratados, tendem a se comportar de forma arrogante, 60%. E são difíceis de gerir, 26%. Então, assim, são percentuais altos e são pontos graves, principalmente para um contexto de trabalho e para uma liderança que estava habituada à minha geração Y, que diz que foguete não dá ré. Né? A gente tem, né? E aí a gente veio com esse negócio, a Y, de foguete não dá ré, e agora a gente está tudo com burnout. Essa é a verdade, né? E a geração Z trouxe essa lição para a gente de que não é bem assim, né? Que não é o tempo do foguete dele, né? Mas tem esses desafios, né? Tem uma dificuldade grande de comunicação, isso é um problema. Essa questão de estar dividindo a atenção, né? Aqui a gente está todo mundo se olhando, mas a nossa tendência é, enquanto está conversando com a pessoa, tá aqui, ó. Tô conversando, tô dividindo a atenção. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Quando a gente tem uma certa excelência para fazer isso, tudo bem, tem gente que consegue, que dá conta. Mas o problema é a imagem que a gente passa disso, né? De que a gente não está dando a devida atenção. Então, isso é um ponto preocupante, né? Ter ali um salário acima da expectativa, né? Que foi um dos dados aí. Hoje a gente sabe que tem profissões, principalmente as voltadas para as redes sociais, que basta um vídeo viralizar que a pessoa tira ali 10 mil mês fácil. Né? E talvez esse jovem esteja indo com essa expectativa para um mercado de trabalho que, infelizmente, paga pouco. E é muito engraçado a gente estar falando, aproveitando essa deixa, para a gente até fazer uma certa comparação da geração Y para a geração Z. Porque a gente está falando até mesmo sobre pessoas, digamos assim, dentro do contexto em que elas não estão preparadas para entrar dentro do mercado de trabalho. Mas qual era exatamente essa diferença, digamos assim, da geração Y para a geração Z, nessa parte de entrar no mercado?
o preparo, digamos assim, que eles precisam? Como é que era essa visão? Eu vejo da seguinte forma. A minha geração, né, a Y, a gente chegou na internet quando tudo era mato, como dizem, né? Vocês provavelmente devem ter ouvido falar sobre internet de escada. Eu vivi a internet de escada, né? Então, por exemplo, eu tinha que esperar dar meia-noite em casa ou então no domingo para poder acessar a internet, porque meu pai dizia que era cada minuto era um pulso, né? Antigamente, quando se acessava a internet, né? Denunciando a minha idade, mas era assim, né? Então, isso fez com que a gente descobrisse, né? A gente viveu essa transição, né? De como era a vida antes da internet e como se tornou a vida depois da internet. E a geração Z já entrou nesse processo, né? Já tem acesso ao telefone celular muito cedo. A gente acompanhou a evolução do telefone celular. Ele não era como ele é hoje, aqui, com todas as funcionalidades até de um computador, se você for parar para pensar. Então, a gente viveu essa transição. Talvez isso fez da gente um pouco mais tolerante para algumas coisas, né? De topar desafios, né? Que eu acho que é uma coisa que a minha geração tem, assim, de muito engajamento, né? E de uma vontade de querer crescer e tudo mais, né? A geração Z, ela vem num contraponto, porque ela desacelera, o resultado da empresa é importante, mas não é tudo. Né? O resultado não é tudo, é aquela velha máxima, né? Não é os fins que justificam os meios, tem que olhar esses meios, como é que estão sendo avaliados, né? A geração Z, ela começou um movimento, acho que foi no ano passado, chamado Quiet Quitting, né? Sim. Que, bom, a minha geração, quando viu isso, falou, meu irmão, essa galera não tá entendendo como é a vida real, não, né? De tipo, como assim você só vai fazer o que é delegado a você? Como assim você não vai ter proatividade para fazer outras coisas? Como assim? Eu digo isso porque foram os questionamentos que eu fiz. E depois eu fui me aprofundar, eu fui ler e fui entender por que eles estavam fazendo isso. E aí foi uma lição que eles deram para a minha geração do tipo, se a gente fizer tudo, a gente não vai dar conta e a gente vai adoecer. Isso vai abalar nossa saúde mental, nossa inteligência emocional, que é um ponto que a gente vai falar aqui também. Então, percebe-se esse movimento. Só que o que eu vejo as empresas, elas estão sem paciência também para entender que existe esse contexto. Né? É isso. Pena. E é até um gancho que você acabou de falar agora, que as empresas estão difíceis de entender, e aquela pesquisa que você também trouxe sobre a questão dos dados que os empregadores eles preferem contratar pessoas mais velhas. Tu não acha que também é uma questão de preconceito, de aceitação com a nossa geração? Porque tem características diferentes da geração mais antiga e dessa nova geração. Então, também não tem essa questão de aceitação da empresa, de entender um pouco mais e saber aproveitar o máximo das qualidades que nós temos para oferecer? Perfeito. Veja, eu como recrutadora, né, e como consultora de RH, eu já prestei serviço para algumas empresas. E qual é a grande dificuldade que a gente percebe? Exatamente isso que você falou. Algumas, né, não gosto de generalizar, então algumas gestões elas não têm paciência de ensinar, elas não têm paciência de desenvolver as pessoas. Elas querem um profissional pronto, que saiba fazer. Tem até vaga de estágio que pede experiência. Isso até dentro de uma visão, inclusive a gente pode colocar como ilusória, de certa maneira. Porque exigir, né, de uma pessoa que nunca esteve no mercado de trabalho, que ela já esteja completamente pronta como profissional, é até mesmo uma expectativa irreal. Isso bate muito de frente com a visão da geração Z em si, né? Que é uma galera que, de certa maneira, é até mesmo uma galera muito proativa. Sim. Principalmente na era da internet. Sim. Então, mas ao mesmo tempo, as empresas elas não estão conseguindo exatamente saber como abordar sobre isso. Que a gente consegue ver muito disso também. E sabe outra limitação também que as empresas têm? A geração Z é uma geração que está muito habituada ao like, ao compartilhamento, ao comentário. O feedback, Isso é feedback. Isso é feedback. E nas empresas não vai ser diferente. Então, a empresa que não tem cultura de feedback, que o feedback não faz parte dos hábitos e dos costumes dela, também vai ter sérias dificuldades com essa geração. Ô Mari, pegando essa deixa que a gente está falando a respeito do empregador, no caso, a empresa, para a nossa geração Z,
Como você poderia definir, porque a gente fala muito da nossa geração Z entrando no mercado de trabalho. Porém, eu acredito que um ponto muito importante que a gente deve ressaltar também é como as empresas estão se preparando para nos receber. Por quê? É muito falado que nós somos uma geração, como popularmente falam, uma geração mimimi, que não costumamos, também detesto, que não costumamos aceitar bem as coisas, quando na verdade eu acredito que não é bem assim. Nós da geração Z, a gente tem muito a questão do posicionamento. Sim. A gente sabe se posicionar, a gente sabe discernir o certo do errado, coisa que não dizendo que as outras gerações não tiveram, mas eram gerações no qual aceitavam mais as coisas calados. Aceitavam calados, o que viesse estava bom. E para nós não, a gente quer o melhor, a gente se posiciona. Então, como é que as empresas elas estão lidando para receber essa geração que não aceita as coisas calado, que nós vamos lá falar, vamos apontar, vamos dar uma resposta, e isso termina tendo uma inconstância muito grande. E eu sou um exemplo disso. Porque no meu primeiro exemplo, no meu primeiro emprego, eu vi ali coisas que eu fiquei tipo, cara, o que é que tá acontecendo aqui? Eu era o mais novo de lá. Então, eu tinha aquela ânsia aquele pensamento de vou chegar, vou fazer, vou mudar o mundo. E quando eu vi que tudo que eu tentava fazer não era atendido, eu terminei saindo. E a primeira coisa que me foi apontado foi isso, que eu não tive essa vontade de continuar. Mas, na verdade, não era que eu não queria continuar. É que quando eu vi que a mudança que eu estava querendo propor para melhor não seria aceita, eu disse, bom, não tenho por que eu continuar aqui. Vou para outro que me aceite melhor. Nossa, uau. Realmente. Bom, as grandes empresas, e aí eu posso generalizar, porque as grandes empresas, elas têm se preparado, né? Principalmente no que se trata de uma pauta que é muito importante para a sua geração, que é a diversidade e a inclusão. Sim. A geração Z, que é outro aprendizado também para a minha geração, ensinou para a gente que opiniões diferentes agregam, opiniões diferentes fazem a gente crescer, que valorizar as minorias é fundamental para que a gente possa dar oportunidades também a essas pessoas. Eu consigo hoje ver esse movimento em grandes empresas, né? Poderia até citar algumas aqui, tipo a Unilever, a Ambev, né? Eu poderia citar empresas. Claro, fica Claro, à fica à vontade. vontade. Esqueci de perguntar. Mas grandes empresas, elas têm feito, sim, esse trabalho. Não de uma maneira tão direta, como eu acredito que deveria ser uma intervenção mais direta, Sim. porque mais do que nunca, se você for parar para pensar, a gente está vivendo uma era também no mercado de trabalho que tem muitas gerações trabalhando juntas, né? A gente tem aí pessoas 60, 70 anos, ainda são muito ativas, né? Muitas delas. A gente está tendo aí uma qualidade de vida maior também. Então, são pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, mas que lidam com um jovem aprendiz de 16 anos. Sim. E são realidades completamente diferentes, porque a geração dos nossos avós, para eles era muito importante passar 30 anos na mesma empresa. A partir da minha, não. A gente não tem essa quantidade de tempo como relevância, mas sim a qualidade do que se fez. Ou, se passou muito tempo na empresa, que tenha sido crescendo e não fazendo a mesma coisa. Então, já é uma discrepância que a gente tem. Então, o que, na minha visão, as empresas deveriam investir é em conscientização. É em juntar essas gerações, fazer, de repente, algumas dinâmicas, né? Fazer algo lúdico até, porque se você sentar todo mundo numa sala e fazer palestrinha, não vai resolver também. Sim. Pelo contrário, pode até piorar. Então, tenta fazer isso de uma maneira natural, né? Uma maneira como uma conscientização mesmo, de que todas as gerações têm pontos positivos a agregar, né? Todas têm pontos positivos a agregar. E o que Pedro traz com relação a se frustrar, né, e de não conseguir ficar, porque percebia que todo o movimento que fazia era impedido ou não tinha ali uma adesão das pessoas, né, o que é uma pena, acho que perderam o profissional, mas tudo bem, só retrata, né, o quão as empresas ainda precisam dar uma atenção, né. Criticar é fácil, né? O que a gente tem visto nas notícias atualmente sobre a geração Z é a geração que o pai e a mãe tá indo para entrevista junto, né? Outro dia desses saiu uma reportagem dessa.
Mas tem que entender por que esse pai e essa mãe tá indo junto. Não dá para generalizar, não dá para dizer que é porque é mimado. Porque, infelizmente, as pessoas têm essa tendência. Ou falar desse mimimi, que eu detesto essa palavra, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que é uma realidade que as pessoas usam isso ainda, né? Mas por que esses pais estão indo, né? Será que é porque, de repente, essa pessoa está ansiosa e ela precisa de um apoio? Né? Agora, claro, existe um limite. Não dá para também o pai colocar esse filho numa redoma e dizer, não, meu filho, eu vou com você para dar tudo certo. Não, até porque essa geração precisa desenvolver a sua autonomia. Né? É uma geração, como você falou, de um bom posicionamento. Isso precisa ser mostrado. Mas, realmente, as empresas elas ainda estão precisando de alguns momentos como esse, né? De debate, de interação, de diálogo mesmo, para que a gente mude esses dados que a gente trouxe aqui. Inclusive, a gente entra também justamente no ponto que vai ser abordado aqui durante o pod, que é sobre a inteligência emocional. Sim. Né? Isso entra demais dentro do que tu estava trazendo aqui. E assim, na tua visão, como é que até mesmo essas empresas elas podem trabalhar essa questão da inteligência emocional? Que a gente sabe que tem dos dois lados, tanto dos pais, né, para com os filhos, quanto também com a empresa, que está acolhendo esse jovem que está entrando ali muitas vezes pela primeira vez já. E como é que poderia ser trabalhada essa questão da inteligência emocional dentro da empresa, né, dentro do ambiente corporativo? Eu acredito que ela começa fora do ambiente corporativo, ela precisa ser uma consciência que a gente precisa ter, né, enquanto ser humano. Aqui na faculdade a gente tem, inclusive, cursos, né, projetos até de extensão voltados para essa pauta e para esse assunto que é muito relevante, é super atual. Né? Hoje a gente vive um momento que a gente tem a informação à palma da nossa mão, literalmente. Então, busca aí tem muito conteúdo na internet gratuito falando sobre inteligência emocional. Então, vai primeiramente atrás disso, né? Tenha essa iniciativa, até para quando a empresa vir a abordar isso, você já vai estar mais preparado, né? E as empresas, em contrapartida, precisam também trazer isso, não apenas no mês de janeiro, né, que é o mês dedicado aí à saúde mental. Eu, inclusive, né, durante o mês de janeiro fui convidada, né, para estar em algumas empresas para falar sobre inteligência emocional. E aí eu sempre, né, tentando da maneira mais delicada possível, eu dizia assim: a gente está falando sobre isso agora em janeiro, mas é importante que esse trabalho seja feito o ano todo, né? Durante toda a jornada desse profissional, não apenas no mês de janeiro. O mês de janeiro só serve para trazer uma luz ali, para trazer uma conscientização, mas que as ações para promoção de inteligência emocional não sejam apenas num mês dedicado a isso, mas num ano completo, né, em toda a jornada desse trabalhador. Então, também vejo da mesma forma, fazer isso de maneiras lúdicas, tentar colocar mesmo no planejamento estratégico da empresa. Vamos fazer uma semana da inteligência emocional, vamos ver se o pessoal está fazendo os exercícios que a gente sugeriu lá na palestra tal, com o convidado tal, até para ter um retorno realmente sobre o investimento disso, né? E para trazer resultados, porque a gente sabe hoje o quão a falta de inteligência emocional vai impactar na produtividade e, consequentemente, vai impactar nos resultados da empresa. Exato. Ô Mari, apenas fazendo um complemento de uma opinião minha, novamente fazendo uma comparação da nossa geração Z para gerações mais antigas, isso que você falou, de fato, realmente é muito importante e as empresas elas deveriam começar a ampliar mais essa questão do acolhimento emocional. Por quê? A nossa geração, ela não se cala em relação aos seus sentimentos, a relação ao que sente, ao que está pensando, diferentemente das outras gerações, que era aconselhado a reprimir, a aguentar calado, a guardar para si, e a gente não, a gente fala, a gente expõe. Sim. E as empresas elas têm que aprender e começar a pôr em prática essa questão da psicologia, essa comunicação integrada entre si, para acolher a gente. Porque se a gente está em um ambiente onde a gente expõe a opinião, onde a gente mostra o que a gente está sentindo, e a empresa ela não tem essa adesão emocional com a gente vai se sentir mal ali, já que a gente não guarda para si, não é mesmo? Com certeza. Inclusive, isso que você tá falando aqui com a gente, me lembra um conceito super recente que na minha época eu não estudei isso, não se falava nisso, que é a ergonomia emocional. Uma amiga minha lá de psi me mandou,
tu tem algum material sobre ergonomia emocional? Aí eu, o que é isso? Aí dei um Google, é claro, né? Aí eu, ergonomia emocional, não sei o quê. Resumindo, né, só para explicar e para contextualizar isso que você trouxe. A ergonomia, no sentido geral, né, dentro da área de humanas, são as condições físicas que você disponibiliza para o trabalhador exercer o seu trabalho. Então, uma cadeira adequada, né, aquela visão assim para o computador, né, com uma certa altura, para você nem ficar assim, uma cadeira adequada. Isso são condições físicas, né? A ergonomia emocional ela vai trazer as mesmas condições, porém emocionais e psicológicas, para que essa pessoa consiga transmitir essa opinião sem medo de represália, por exemplo, né? Para que ela consiga, diante de um cenário de ansiedade, que ela consiga ter um acolhimento, né? A gente tem, inclusive, aqui em sala de aula, vivenciado isso, eu acredito que Manu também, de uma pessoa ficar nervosa para uma apresentação de trabalho. E aí, a gente tem um NAP aqui, a gente tem um lugar que acolhe esse estudante. Então, as empresas também precisam começar a pensar num profissional de RH que tenha esse preparo, ou um psicólogo, quem quer que seja, mas alguém, obviamente, com preparo, né, para fazer esse acolhimento, para na hora de uma crise de ansiedade, o que vai acontecer, a empresa ela consiga acolher efetivamente essa pessoa e promover essa ergonomia emocional, que é um assunto super novo e que a gente tem visto, né, esse movimento de quão necessário é. É muito importante quando você fala essa questão de expressar a opinião, de falar o que pensa, porque quando a gente trabalha numa organização que nos permite fazer isso dá uma sensação muito boa para a gente de tipo, posso falar o que eu penso, claro, com os devidos cuidados, né? Sim. Que eu não vou sofrer consequências para isso, né? Isso é segurança, inclusive, isso é uma necessidade básica nossa. Mas a gente sabe que existem contextos, infelizmente, que você vai ter que tomar muito cuidado com o que fala, com quem fala, e tudo isso também impacta negativamente, nossa saúde mental. Entrando nesse assunto de saúde mental, a gente comentando sobre inteligência emocional, a gente pode também citar que a pandemia ela acabou afetando essa geração. Todas as gerações foram afetadas, nossas vidas foram afetadas pela pandemia. Mas essa geração, que já tem um comportamento tão único, né, tão característico, foi afetado um pouco mais com a pandemia, porque existia um comportamento antes da pandemia, existia um comportamento que a gente teve que se adaptar durante a pandemia e esse pós-pandemia, esse novo mundo que a gente está vivendo. Eu diria que impactou muito. Há alguns motivos que eu consigo listar, né? Primeiro deles, quando essa geração começou a completar 18 anos, né, ou 16 a 18 anos, né, que é ali o período, enfim, que você começa efetivamente a fazer a primeira experiência profissional, foi quando veio aí, né, a pandemia. E isso já reduziu muito os postos de trabalho. Mas além da redução dos postos de trabalho, a gente começou a fazer um trabalho remoto, coisa que a gente não tinha antes, ou tinha muito, era muito, tipo, grandes empresas, startups, empresas mais voltadas para a área da tecnologia, eram quem faziam mais esse trabalho remoto. Não empresas mais tradicionais, mas as empresas tradicionais viram essa necessidade, né, porque o trabalho não podia parar, pelo menos a parte de escritórios, e aí veio o home office. Vantagens do home office, a gente conhece várias, mas eu vou colocar a lupa aqui nas desvantagens. A gente perdeu a interação social. Sim. Então, e talvez isso seja reflexo dessa pesquisa que diz que evita o contato visual, que não se comunica bem, porque eles passaram, muito provavelmente, quem teve o seu primeiro emprego já num trabalho remoto, durante a pandemia, não teve interação com outras pessoas. Era só com a tela do computador. Desligava ali, dava 6 horas, podia desligar o computador e seguir a vida. Não fazia aquela famosa hora extra, né? Que a minha geração, faz parte da minha geração, faz hora extra, é uma coisa natural, mas para a geração Z não, porque para que hora extra, né? A minha produtividade não vai ser medida pela quantidade de horas que eu trabalho, mas pela minha entrega. Mas é inclusive legal de tocar nesse ponto de que, por exemplo, você falou, né, sobre essa questão da desvantagem, que é essa falta do contato visual. E isso me lembrou muito que um dos maiores casos que tem é, por exemplo, adolescentes, como a gente estava falando, que começam a trabalhar com a internet, né? Então, youtuber, tiktoker, streamer, e a galera que mais tem
como é que é o nome? Essa questão de trazer de ter ali a questão de saúde mental, depressão, ansiedade. Sim, é a galera que mais tem, inclusive que expõe isso também na internet. Então isso me lembrou muito, né, desse ponto. Foi muito debatido, inclusive, não sei quem acompanhou o BBB, mas a Vanessa Lopes, ela foi um exemplo disso. Sim, exato. Né? Que ela tinha uma realidade, né? Ela vivia uma realidade de 40 milhões de seguidores, ela cresceu nesse meio e era a referência que ela tinha. Quando ela foi para um lugar em que ela não podia tocar nisso aqui, ela tinha um celular lá, mas só para interagir entre eles. Ela não interagia com os 40 milhões dela lá, ela interagia só com 20 e poucas pessoas. E aí, infelizmente, ela desorganizou e, enfim, acabou tendo as consequências que teve, né? De sair. Takes passaram ali, né? Mostrando que ela estava achando que todo mundo era ator, né? E que tudo girava em torno dela. E, enfim, quem estava de fora viu que realmente ela não estava bem. E é uma pessoa muito jovem para não estar bem, assim, nesse ponto. Então, é justamente por isso que você traz. Por exemplo, a geração que vem aí, né, a geração após a de vocês, que é a geração alfa, todos os meus sobrinhos, né, eu tenho vários sobrinhos que eu adoro muito, eles jogam, por exemplo, um Roblox, tá todo mundo junto, no mesmo sofá, mas cada um no seu celular. E às vezes eu olho isso e aí os pais dele, tem uma hora que os pais se arretam e dizem, todo mundo sai do celular, vamos pro parquinho brincar. Sim. Aí todo mundo vai se embora brincar, mas são obrigados, não vão por vontade própria. Pela vontade deles, eles estariam lá, cada um no seu celular, jogando e falando. Eles falam, não, porque fulano não sei o que, não sei o que. E o fulano tá do lado. Ou seja, ele não tá olhando para o amiguinho ou pro priminho para falar. Ele tá falando aqui no celular. Isso é preocupante, né? Extremamente. Vocês provavelmente serão líderes dessa geração. Sobrou pra gente. Boa sorte pra vocês. É o que eu desejo. Bom, já que tocaste nesse ponto, mais uma pergunta filosófica que me veio assim na mente agora. Cada geração tem o seu ponto de partida que marcou ela e que dá seguimento àquele século e afins. A nossa que iniciamos nesse ramo da tecnologia, a gente fala muito que é preocupante. Nossa, as crianças já nascem ali praticamente com o celular na mão, sabendo mexer em tudo. Olhando assim de fora, pode nos parecer preocupante, mas falando de uma forma filosófica mesmo, a pensamento, você não acredita que isso possa ser apenas um próximo passo para a próxima realidade que vamos viver e que essa nossa preocupação não pode passar apenas de um medo do desconhecido? Afinal, todos nós temos medo do que não conhecemos, não é? Por exemplo, teve aquela crise da virada dos anos 2000. Sim. Não é? Sim, eu era criança nessa época, inclusive. Bug do milênio, essas coisas. Lembro bem. Bom, adoro filosofar. Vamos lá. O que você traz aí pra gente traz uma reflexão importante, que é a seguinte. Vamos tirar o foco do que é preocupante e colocar a atenção no que pode se tornar um potencial, né? Então, tentar ver o lado positivo disso, né? E usar isso como algo que a gente realmente tire proveito, que realmente seja positivo para o que vem aí, né? A gente sabe que, bom, as tecnologias estão cada dia mais, né? Você tem uma notícia, né? Tipo, metaverso. Aí no outro dia já tem outra coisa muita atualização, né? Muita atualização. E às vezes fica até difícil de acompanhar. Mas a gente precisa, né? Então, eu sou muito entusiasta, sou muito otimista, inclusive, e acredito, sim, que a gente precisa enxergar as potencialidades, né, desses desafios e, de repente, pegar um desafio desse e transformar em algo que pode ser bom, que pode ser positivo, né, para essa nova geração. Então, de repente, pegar esse domínio da tecnologia e valorizar, por exemplo, as minhas habilidades, valorizar, por exemplo, o que eu sou bom, né? Qual é o meu potencial enquanto pessoa, enquanto profissional? Porque isso é um desafio também. A gente sabe que a gente está vivendo uma era que os robôs estão chegando e estão fazendo os trabalhos, né? Tem funções que não existem mais. Sim. Caixas de supermercado, caixa de banco, tudo isso já tem se tornado um autoatendimento.
E as próximas gerações já não vão precisar mais daquela pessoinha que fica com um coletinho escrito posso te ajudar ou precisa de ajuda, né? Então, aí a gente vai ter que colocar o foco nas nossas habilidades, né? No que nós sabemos fazer de melhor, né? Eu adoro falar de habilidades socioemocionais, porque elas são fantásticas e elas entram também nesse aspecto emocional. Então, o autoconhecimento, o trabalho em equipe, a resolução de problemas. Você vê ali um problema, de repente, tem uma tecnologia que resolve esse problema. Isso é fantástico, você pegar uma tecnologia e resolver um problema do dia a dia. É uma coisa que essa geração com certeza vai conseguir fazer com muita propriedade e que a minha ainda está aprendendo. Mas a gente gosta de aprender, a gente está aprendendo. E um grande exemplo disso que eu posso trazer, que a gente viu recentemente, foi como a tecnologia se fez totalmente eficaz na produção da vacina para a Covid. Sim. As gerações anteriores, por exemplo, meus pais, tios e afins, eles ficaram receosos pelo pouco tempo no qual chegou a vacina. A primeira coisa no qual eles falaram foi: eu nunca vi em toda a minha vida uma vacina ser feita tão rapidamente. E isso gerou a desconfiança. Sim. Se realmente era eficaz ou não. Mas já as pessoas da minha geração Z já viram o quão extraordinário isso foi. Cara, eu sei que é desconfiante para vocês, mas pra gente, a gente tá vendo aqui um avanço, porque se na Covid, em pouco tempo, trouxe uma vacina, imagine coisas não desejando, mas que a gente sabe que vai vir coisas pela frente. O quão rápido serão solucionadas. Então, é algo extraordinariamente lindo de se ver. O que os nossos pais e avós esquecem, talvez, né, diante desse receio, né, essa desconfiança que você traz, é que hoje a gente tem uma tecnologia que a gente não tinha ao longo da nossa história. Então, isso foi algo que foi muito positivo. Todo mundo estava vivendo uma situação muito complexa e desconhecida. Então, muitas pessoas, muitas sabedorias, muita ciência se uniu, enfim, a fim de um mesmo propósito. Então, a minha geração está nisso aí também, nesse clubinho, alguns, né? Nesse clubinho aí também de ver o lado positivo disso. Mas a gente precisa realmente fazer um mapeamento geral, né? E só um adendo do que você falou, a gente tem muito essa tecnologia que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, o que talvez tenha colaborado com essa desconfiança foi a disseminação de fake news. Sim. Né? Que a pessoa mais idosa ela tem acesso a um grupo de WhatsApp que dispara um monte de desinformação e é um conhecimento muito raso e que as pessoas não se aprofundam e acreditam naquilo que está escrito ali. E pior, compartilham aquilo que está escrito ali, tomam aquilo como verdade, porque às vezes foi uma pessoa que ela confia ou acredita muito, que falou aquilo, ela, não, é isso aqui mesmo. Então, é um problema que a gente vive também, que vai gerar também conflito de gerações, porque as gerações anteriores vão dizer, não é assim. A gente vai dizer, não, é assim sim. Exatamente. E Eni, agora tem umas perguntas que chegaram das nossas redes sociais. Ah, que legal! Então, vamos lá. Voltando um pouco nessa questão da visão que a geração anterior, né, a geração Y tem da geração Z, dessa coisa de ser muito apressados, né, de geração mimimi, que é tudo muito ali na mão, mas seria muito legal da gente ver, procurar saber o que a própria geração Z ela pode melhorar, né? Que é justamente uma das perguntas que foram feitas ali na rede social de quais são os pontos de melhoria que pode ter ali na geração Z, o que eles podem trabalhar, e até mesmo dentro desse contexto socioemocional. Sim, perfeito. Bom, um deles eu acredito que a gente comentou aqui, que é ir atrás, né? É ter essa iniciativa de buscar realmente conhecimento, buscar assistir um pod como esse, né? Que tem um debate, fazer cursos voltados, né, para essa parte mais de inteligência emocional, e perceber quais são suas limitações. E aí, bom, autoconhecimento vai ser necessário nesse sentido. Uma ideia que eu costumo dar e que eu acho que funciona muito é fazer, por exemplo, uma matriz SWOT pessoal. Né? A administração usa muito a matriz SWOT em contextos de empresa, mas a gente pode utilizar analisando nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Lembrando que forças e fraquezas está dentro da gente, é nosso. O que a gente tem de potencial, o que a gente precisa melhorar. Isso precisa ser mapeado.
E oportunidades e ameaças está externo, né? A gente não consegue controlar. Mas quando a gente identifica, a gente pode buscar meios, buscar alternativas. Sim. Então, por exemplo, se uma característica sua aí, né, nessa sua busca aí por autoconhecimento é falta de comunicação ou uma certa timidez, faz um curso de teatro, né? Se inscreve num projeto de extensão voltado para a comunicação, se você estiver fazendo uma faculdade, né? Porque isso vai te ajudar. Ler um livro pouquíssimo ajuda. Eu adoro ler, tá? Leiam, por favor. Mas o que eu quero dizer com isso não adianta só ler. Você precisa ler e colocar em prática. Sim. Então, se você, de repente, se vê com a falta de comunicação ou é uma pessoa mais tímida, faz um teatro. Às vezes tem até comunidades religiosas que nem cobra por isso, né? Você faz uma peça ali e você está aprendendo, está se desenvolvendo e está gastando um total de R$0. Então, é algo que você pode fazer, né? Então, mapear essas limitações, eu acredito que é um passo importante para você se enxergar, para você se ver, conversar com outras pessoas também, com pessoas que você gosta, que você confia, né? Só aceite críticas de quem quer que você cresça, né? Não aceite críticas de qualquer pessoa. Então, avalie bem para quem você vai perguntar. E veja aí que pontos você pode trabalhar, né? Nesse gerenciamento das emoções, principalmente. Né? Listar, de repente, o quão medo eu tenho diante de uma situação nova, o quanto eu fico ansioso na véspera de uma prova ou na entrega de um relatório. Né? A ansiedade ela é comum, ela é uma emoção natural. O excesso dela é que é o perigo. E como lidar com essa pressão? Porque a gente vê muito dessa geração, da nossa geração, de lidar com tudo isso. Uhum. É planejamento, é preparo, porque tem essa questão das responsabilidades. Eu acho que isso pesa muito na nossa geração jovem, porque a gente, assim, vive a nossa vida de adolescência, está ali na escola, a gente não tem muita responsabilidade com isso. Então, quando chega a fase adulta, da gente começar a buscar uma universidade para se especializar na nossa carreira que a gente quer no futuro, e a gente começa a pensar nas responsabilidades que vêm com o trabalho, com a nossa idade, que vai avançando. Então, como lidar com isso? Pode até servir como uma dica, o pessoal que está nos assistindo. Sim. É preparo, é planejamento? Preparo, planejamento e vou usar uma expressão que Pedro falou que eu gosto muito, que é posicionamento. Então, por exemplo, né, só para a gente entender como é que é isso na prática. Vamos supor que você está lá trabalhando e, enfim, seu gestor ele vai te dar 3 demandas, né, já que você tocou aí o ponto da pressão. Vai te dar 3 demandas e, tipo, se você for tentar fazer as 3 ao mesmo tempo, você não vai dar conta. Vai fazer as 3 ruins, vai ficar péssimo o trabalho. E aí é o momento de você, claro, né, tirando toda essa arrogância que foi falado na pesquisa e tudo mais, né, se colocar no lugar e dizer, chefe, é o seguinte, só consigo fazer uma tarefa por vez. Mas não leva só o problema, traz uma solução junto. Será que fulano consegue ajudar a gente para dividir o trabalho e ele ser feito? Porque isso vai ajudar a diminuir a pressão, você vai se posicionar e você vai conseguir organizar e planejar suas atividades. Então, é ter realmente essa consciência das limitações, né, do que é possível fazer e do que não é. O que vocês já sabem fazer. O que precisa fazer bem é comunicar isso, principalmente para uma geração diferente da sua, que talvez não receba isso muito bem. Mas você vai ter feito a sua parte, de dizer, olha, não vou dar conta de fazer sozinho, mas se fulano ajudar, a gente consegue finalizar isso até o final do dia. Pronto. Você pegou o problema para você e transformou isso numa solução. Então, eu acredito que é um caminho, é esse planejamento, é você se organizar e se conhecer e se posicionar de uma maneira adequada e tendo uma comunicação assertiva, principalmente. Que ótimo. Legal. Mais algumas perguntas? Tem mais alguma que Não. pode ser feita? Papo legal. Então, só para a gente passar rápido, já passamos dos 40 minutos aqui de episódio. Caramba, nem senti. E a gente pode até ser uma coisa assim bacana dessa geração, que o pessoal que não consome muito conteúdo, né? Depois de 1 hora, tal, já chega aquele Agora, cansaço, pode, né? não tem desculpa, hein? Enquanto a pessoa tá ali varrendo o salão de casa, pode colocar no verdade. fone. Bem, Entendeu? Nosso podcast aqui em várias plataformas, você pode nos assistir no YouTube, também nos ouvir, no Deezer, no Spotify. Então, pra gente finalizar, tuas considerações finais, pra deixar aí pra nós que estamos aqui, pessoal que está nos assistindo, da nossa geração, e realmente como lidar com a vida a partir de agora, como se preparar, como não se cobrar muito, que essa é uma questão que também preocupa bastante. Tuas considerações finais. Bom, acredito que diante de tudo que a gente conversou aqui,
o primeiro passo para essa geração é reconhecer suas limitações, né? Já que gosta tanto de feedback, não tem feedback só positivo, tem feedback também que às vezes dói um pouquinho na gente escutar, né? Dói muito, por exemplo, para mim escutar que as pessoas têm achado essa geração arrogante. Não é uma característica que eu observo, mas é uma forma que está comunicando, às vezes não com a fala, mas até mesmo com a atitude. Então, reconheça essas limitações, faça aí uma autoavaliação, né? Pratique o autoconhecimento para você enxergar suas potencialidades, colocar isso em prática, né? Melhorar sempre. E o que você tem a desenvolver, que você trabalhe nisso, que você atue nisso de uma maneira efetiva para você estar mais preparado para o mercado. Empresas também, por favor, né? Colaborem, né? Promovam ações. Uma via de mão dupla, né? Exatamente. Promovam aí ações que vão valorizar todas as gerações, né? Que vão no lugar. Lembra que o conflito ele pode trazer crescimento. Então, transforma esse conflito de geração em algo que vai fazer essa empresa crescer, que vai fazer essas pessoas crescerem e se desenvolverem. Então, sim, vai ser uma via de mão dupla, desde que cada um faça realmente a sua parte. Queria muito agradecer vocês pelo papo, eu ficaria aqui a tarde inteira, se possível, mas gostaria muito de agradecer ao convite e convidar também as pessoas a me seguirem nas minhas redes sociais, Mariana Pontual, Mariana com 2 N's, que a minha mãe quis assim, mas eu gosto. E lá a gente fala sobre autoconhecimento e carreira, então me segue lá para ter mais dicas. Que ótimo, todo mundo seguindo então as redes sociais aí da Mari para ficar sabendo mais por tudo dentro dessa questão que nós comentamos aqui, os desafios da geração Z, questão no mercado de trabalho, saúde, inteligência emocional, saúde mental, tudo que você nos acompanhou. Você pode assistir novamente a esse episódio para realmente se atualizar, ficar por dentro de tudo, que é bem legal mesmo essa questão que a gente comentou aqui agora. Então nós agradecemos, obrigado Enia, Pedro. Estaremos aqui novamente na próxima, fique por dentro de tudo o que acontece, Projeto 081 nas redes sociais, você acompanha quais conteúdos, os episódios, os horários que vai ser postado, tudo você acompanha por lá pelas redes sociais. Lembre-se de compartilhar, manda para todo mundo aí, você no grupo de amigos da escola, da faculdade, manda aí esse episódio, que é um episódio muito relevante, vai te ajudar bastante nas nossas vidas, então compartilha, curte aqui o nosso trabalho, deixa aí o seu gostei e se inscreve para ficar por dentro de tudo, como eu falei, ativa as notificações aí no nosso YouTube e segue nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no Deezer, tudo Projeto 081, Podcast 081, você nos acompanha por lá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aqui Pedro, Enia, a Mari, a nossa instrutora na direção geral, Manu Carvalho, nossa professora, nosso grupo, todo mundo que faz parte aqui, né, do Podcast 081, mas em especial esse grupo que a gente buscou esse conhecimento desse tema tão importante, Tiago, Gabi, Rebeca, todo mundo que nos ajudou, Alan também na parte técnica, dando show, como sempre. É isso, gente. Brigadão e até a próxima. Tchau.